Bem-vindos ao Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber Eduardo Barros, um jovem de muito talento e já muita história, que vai estar conversando conosco aqui sobre propósito na nossa nova série. Eduardo Barros, gostaria que você se apresentasse e começasse a nos dizer sobre o seu propósito de vida e o seu propósito no futebol. Olá, Elô. Primeiramente, é um privilégio fazer parte desse fórum. Eu tenho acompanhado semanalmente todas as feras que já passaram por aqui e, para mim, é uma honra poder ter um espaço e poder participar e compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito, um pouco das minhas ideias para o futebol e para a vida. Um abraço também ao especial ao professor Medina, que me inspira há mais de 15 anos, e ao Rafael, vocês estão de parabéns por todo esse movimento. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas, isso foi sempre muito claro. Eu tenho uma educação, né, de berço de uma família humilde, né, dos meus pais, que sempre procuraram transmitir esses valores. E foi com eles que eu cresci, são eles que eu carrego não só na minha trajetória de vida, mas a minha trajetória profissional, que acaba consumindo grande parte da minha rotina, e isso acaba se estendendo ao futebol. Eu, coincidentemente, nesse caminho, acabei encontrando a Universidade de Futebol, ainda como um estudante de graduação, em 2005, e rapidamente eu pude perceber que os valores da Universidade de Futebol eram muito alinhados aos meus. E acho que nesse encontro de ideais, nesse encontro de propósitos, eu tenho seguido o meu caminho pelos clubes que passo, por onde estou, nos diferentes projetos, ao longo desses 13 anos de carreira, tentar fazer a diferença positiva na vida de todas as pessoas que eu me relaciono, sejam profissionais, sejam líderes, sejam jogadores, sejam pais de jogadores, agentes. Eu já acabei, por todas as funções que desempenhei ao longo desses 13 anos, lidando com quase toda a cadeia do futebol, da iniciação ao mais alto rendimento. E acredito que é possível deixar algum tipo de contribuição e aprender também em todos os pontos da cadeia. Eduardo, é verdade, 15 anos que estamos próximos? 15? Medina, indiretamente, 15. Diretamente, 9. E eu comecei a assiduamente frequentar o portal Cidade do Futebol, que depois se transformou em Universidade do Futebol, quando eu estava no terceiro ano da Faculdade de Educação Física, em 2005. Em 2009, em 2010, eu criei o meu blog para começar a escrever sobre futebol. Em 2011, eu recebi um grato telefonema e surpreendente seu, me convidando para passar a escrever para a Universidade de Futebol. Legal. Eduardo, a gente já discutiu muito, né, esse tema, mas a conclusão que a gente chega é que eu, particularmente, né, tenho essa impressão que a visão tecnicista dos profissionais que trabalham no futebol ainda prevalece, né? Essa que a gente chama, essa visão que a gente chama de sistêmica, ela já começa a provocar inquietações, né, nos profissionais, né, e provocado assim avanços, né, também no nosso modo de entender. Eu até digo, né, costumo afirmar que a visão de mundo do treinador condiciona os limites do seu trabalho, né, justamente nessa direção.
Como é que você pensa esse atual momento em que vive o ecossistema do futebol brasileiro em termos de formação profissional, em específico do treinador? Medina, eu vejo que essa questão, ela, apesar de ser muito trazida para o ecossistema do futebol, ela ainda é discutida de forma insuficiente. Eu, há pelo menos 15 anos, tenho tentado aperfeiçoar a minha visão sistêmica. E muitas vezes nós nos deparamos em diferentes circunstâncias, com diferentes pessoas, em diferentes discussões, pessoas que tentam reduzir, por exemplo, a visão sistêmica aplicada ao futebol a ser o treino de todas as vertentes do jogo ao mesmo tempo. Então, isso é um pedacinho pequeno do que é trazer a visão sistêmica para o jogo, para o futebol como um todo. E também em todo o entorno do futebol, especificamente para o jogo de futebol. E acho que cada profissional, e aí você pediu para me referir especificamente ao treinador, mas eu acho que nós podemos estender a todos os integrantes de uma comissão técnica. Eu acho que cada profissional, existe uma linha do conhecimento, e você, inclusive, tem um excelente texto seu sobre isso, das diferentes formas de conhecimento, desde uma visão mais cartesiana, analítica, disciplinar, até uma visão que seria a visão que nós deveríamos nos aproximar, que é uma visão mais transdisciplinar, que entende os conhecimentos totalmente interrelacionados, entendendo as disciplinas, mas um sentido de complementaridade. E acho que cada profissional enxerga essas possibilidades de ter uma visão mais analítica ou ter uma visão que caminha mais para uma visão mais transdisciplinar, que antecedente a ela seria uma visão interdisciplinar. Eu acho que cada profissional enxerga de uma forma muito peculiar. Então, acho que nós vamos encontrar, ao longo das nossas práticas, ao longo das nossas rotinas, profissionais com que é muito fácil discutir qualquer questão da cadeia do futebol numa perspectiva mais sistêmica, entendendo todas as variáveis desse universo multidimensional, mas existem pessoas que vão para essa mesma questão trazer um olhar muito mais analítico, um olhar mais fragmentado. Então, a minha opinião, para tentar sintetizar, a minha opinião é que nós temos nesse Brasil afora profissionais em diferentes pontos do entendimento e da aplicação da visão sistêmica no futebol. Eduardo, um exemplo assim prático, que eu vejo, fiquei muito feliz quando vi o pessoal da área técnica envolvido em outras dimensões do trabalho de planejamento, de formulação estratégica que estava sendo feito no Atlético Paranaense no ano passado. Você era o gestor do Núcleo de Desenvolvimento Técnico Metodológico e você estava, num determinado momento, fazendo uma reflexão e um levantamento sobre o orçamento do teu núcleo, quer dizer, uma atividade pouco comum de a gente ver, um profissional da área técnica pensando em orçamento do clube. Acho que esse é um exemplo muito prático que foi exercido pela equipe de trabalho no Atlético, que mostra, assim, de uma forma muito prática, o que é um olhar sistêmico. Fala um pouco dessa experiência. Te assustou muito trabalhar o orçamento aí quando você tinha que dar atenção às questões de campo, técnica? Sem dúvida,
Medina me assustou e me assusta até hoje, né? Porque não é um tema que eu domino. Enquanto falar de tática, de técnica, né? de trazer uma visão sistêmica para o treinamento, de entender todas as áreas que influenciam o desempenho, todas as questões mais direcionadas ao jogo, propriamente dito, para mim, eu transito com mais facilidade. Mas que ensinamento isso trouxe para você? Exatamente. Quando na função de gerente do núcleo, que eu tive que pensar o orçamento desse ano, né, do ano vigente, de 2020, e fazer um exercício de imaginação, de projetos que iam ser criados, de profissionais que poderiam ser contratados, de quanto nós gastamos no ano anterior e o orçamento que nós tínhamos para o ano que entraria, em quais áreas do núcleo que eu gerenciava nós direcionaríamos mais esforços, considerando o orçamento que o clube tinha e as possibilidades, né, que para eu mexer no meu núcleo, eu poderia gerar um save que poderia se associar para um outro núcleo e esse núcleo se beneficiar. Então, eu fui forçado o tempo todo a olhar para o todo, para o todo do meu núcleo e fazer os coordenadores pensarem junto comigo nos projetos que nós precisaríamos desenvolver neste ano e, além disso, no olhar de toda a diretoria de futebol, porque, de alguma forma, né, como vocês bem participaram da implantação da organização matricial, os projetos, áreas, pessoas, elas são cross, né? Um projeto ele atravessa o outro e demanda a participação de toda a equipe técnica do clube. Então, foi, né, uma grande oportunidade de colocar em prática a visão sistêmica. E também acho que mais que esse talvez seja até mais tangível, porque eu acredito que essa questão que você trouxe, para quem está na área técnica, ainda esteja de alguma forma distante disso, né? Eu não sei o quanto outros clubes no futebol brasileiro estão avançando nessa direção que o Atlético está. Mas, por exemplo, quebrar os muros de departamentos, né? De não fazer sentido ter um departamento de análise de desempenho com fim nele mesmo, né? De ter um departamento de fisiologia com fim nele mesmo. Em algum ponto, esses departamentos, né, que a gente acertadamente, né, não chama mais de departamento, mas de área, em algum momento essas áreas, os conhecimentos produzidos por elas transbordam e elas precisam servir os principais clientes do clube, né, que são os jogadores e as equipes. E para isso, essas áreas e quem participa efetivamente delas precisa fazer com que o conhecimento que lá seja produzido chegue às comissões técnicas e aos jogadores, integrando, né, e interrelacionando as diferentes áreas. Não faz sentido chegar a um conhecimento isolado, o jogador correu tantos quilômetros. E aí? Ele correu em que contexto? O jogador ele teve um erro de uma determinada função tática. Tudo bem. Em qual circunstância? Tentar amarrar, né, as diferentes áreas que tocam o jogador e que tocam as equipes. Acho que esse é um exemplo talvez mais tangível da discussão e da implantação, da tentativa, né, de trazer uma visão mais ampliada, mais sistêmica para o jogo de futebol. Beleza. Rafael, Eduardo, antes de passar a bola para o Rafael, eu vou ter que pôr mais uma pimenta nessa conversa. Porque foi uma estrada de 1 ano juntos, assim, que o nível de abertura, de interesse, de curiosidade de todo o time do CAP, mas fortemente aí todas as vezes, né, e todos os movimentos que você teve que atuar, Eduardo, eu acho que essa sua característica, vou voltar ao propósito, de ajudar as pessoas, foi bastante determinante. Mas eu vou jogar outra pimentinha. O orçamento, a gente quebrou literalmente as paredes, né? Fisicamente, inclusive, para representar.
Mas como é que foi para você, nessa visão sistêmica, passar um tempo enorme se dedicando à formulação estratégica do clube como um todo? Como você, essas correlações, essas interdependências, sentar para discutir não o departamento do futebol, né? O antigo departamento, mas o momento de dar o grande passo, fazer os núcleos e correlacionar isso tudo com a diretoria, com todas as funções executivas. Como é que foi isso para você? Elô, para mim foi muito rico, porque foi uma participação, acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas, inédita. Sentar com diferentes lideranças, com pessoas que estão há 15, 20, 25 anos na estrada, algumas até com esse período de casa no próprio clube, e conhecem todas as dores, todos os atalhos, tudo que foi feito para que o Atlético saísse de onde saiu de 95 até 2019. E o clube, né, que tem o protagonismo como uma onda, a ambição, a inovação, a rebeldia, o entusiasmo como valores, né, e poder participar desse movimento para projetar o futuro do clube, do ponto de vista estratégico, para mim foi uma oportunidade ímpar de muito crescimento pessoal, de muito crescimento profissional, de muito aprendizado. E em relação às áreas que eu mais tenho responsabilidade, eu sinto o peso, né, e a importância de estar muito atento às melhores práticas do futebol mundial. Porque se o Atlético persegue o que persegue, e são metas muito ambiciosas, né, e legítimas, nós não vamos conseguir alcançá-las fazendo o que todo mundo faz. Nós precisamos fazer com os recursos que temos melhor do que todos. E é assim que se chega a um título mundial. Então, para mim, é muito desafiador para participar desse momento. É uma oportunidade de muito enriquecimento e talvez, né, não sei se que não soe mal, né, mas me senti preparado para estar ali, né, de tudo que eu busquei, de todos os desafios que passei, a trajetória que percorri, os caminhos que fiz, o que estudei, as cabeçadas que dei para poder participar desse momento com grandes lideranças do clube e poder opinar, poder ser uma voz participativa desse movimento. Entra no jogo, Rafael. Beleza. Vamos lá, Edu. Queria falar um pouquinho sobre modelo de jogo, cara. A gente tem alguns... Aí eu acho que eu vou falar com mais facilidade. Você gosta, né? Você gosta dessa parte. Então, vou jogar a bola para você, você dá fim nela aí, cara. Tem alguns treinadores aí com um modelo de jogo aí bem claro e definido, né? Acho que lá fora a gente pode citar o Guardiola, o Klopp, aqui no Brasil, Fernando Diniz, Filipão. Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: qual que é o modelo de jogo do Eduardo Barros? E a segunda pergunta, queria que você explanasse para a gente um pouquinho. Hoje há esse debate sobre a questão se o modelo de jogo é do treinador, se é da organização, do clube. Como é que você vê essa questão aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá ótimo. Rafael, essa pergunta, ela seguramente nos deixaria aqui por mais umas 2 horas. Mas vamos tentar responder sinteticamente. O modelo de jogo do Eduardo Barros é um modelo de jogo em constante adaptação. Adaptação ao contexto que eu estou trabalhando, as pessoas que me lideram, as pessoas que eu lidero, as pessoas da minha equipe de trabalho, os jogadores que estão à disposição, os interesses do clube, da instituição que naquele momento eu estou representando. Esse é o modelo de jogo do Eduardo Barros. Então, hoje eu falo
sem hesitar que o modelo de jogo que eu acredito é o modelo de jogo do Atlético Paranaense, e que não é o modelo de jogo do Eduardo Barros. É o modelo de jogo que eu sirvo, digamos assim. E se o modelo de jogo tem que ser do treinador ou da instituição, na minha concepção, tem que ser da instituição. É ela quem deve definir as diretrizes que ela acredita. E não de um modelo de jogo que seja engessado, né, de um modelo de jogo, a gente entendendo o modelo como algo, como uma forma, mas um modelo como um conjunto de elementos complexos. E uma instituição, um clube de futebol, é um sistema complexo. A instituição como um todo, dentro de toda a cadeia do futebol, e especificamente a equipe. E a instituição, ela vai ser representada por aquilo que a equipe faz em sua atividade fim, que é o jogo de futebol. E hoje, para a gente falar do modelo de jogo CAP, a gente obrigatoriamente precisa representar os valores do CAP, que eu já mencionei no início da entrevista, e só para reforçar, né, a ambição, o entusiasmo, a rebeldia e a inovação. E numa onda que o clube vive nesse período, que é a onda do protagonismo. Então, para eu falar de um modelo de jogo, das características técnico-táticas desse jogo, por exemplo, um jogo que tenha posse de bola, um jogo que seja vertical, um jogo que busque o gol a todo momento, que a equipe seja consistente, organizada defensivamente, isso deriva desses valores que são institucionais. Então, é isso que eu acredito. Não sei se existem tantos clubes assim, com essa identidade, ou que alguns poderiam chamar de modelo de jogo, outros de filosofia, mas pensando num trabalho consistente e que tenha a identidade de um clube, eu não tenho dúvidas que tem que partir da organização. Não, perfeito. Obrigado. Eduardo, ainda em relação ao modelo de jogo, né, o modelo sempre, esse é um termo também, ainda que ele vaga, né, entre a visão cartesiana e a visão sistêmica, né? O modelo, muitas vezes, é considerado, num olhar mais linear, que é algo a ser copiado, né? E o modelo de jogo, numa visão sistêmica, é toda uma interação, né, entre o treinador, os seus jogadores, onde eles participam da construção do modelo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, Medina. E quando nós trazemos aqui que o Atlético tem um modelo de jogo, né, e idealmente nós gostaríamos que a comunidade do futebol ela reconhecesse o Atlético jogando em qualquer que fosse ou qualquer que seja a categoria. Na equipe principal, com a camisa do Atlético ou sem a camisa do Atlético, existem elementos ali que identificam que aquela equipe que está jogando é o Atlético. E isso nós idealmente buscamos na iniciação, nas categorias de base, na equipe de transição. E quando a gente fala isso não pode ser confundido ou reduzido a equipe jogar com a mesma estrutura de jogo. Então, isso não é isso que significa ter um modelo de jogo do clube, que todo mundo vai jogar no 1-4-3-3 ou que todo mundo vai jogar no 4-4-2. E não é essa a diretriz. Uma das diretrizes talvez seja a nossa equipe vai pressionar o adversário o campo inteiro. Essa é uma diretriz que marca o nosso modelo de jogo. E aí cada treinador, com o elenco que ele tem e na etapa do processo que ele está, né, considerando que no futebol profissional a urgência do resultado ela é muito maior do que numa iniciação, por exemplo, né, qual que é a pressão hoje do nosso treinador da equipe sub-13? É ele desenvolver os nossos talentos e passar a maior quantidade de jogadores no processo para a nossa categoria sub-14. E não
ser campeão de todos os campeonatos sub-13. Isso é consequência. Nós temos outras diretrizes lá para a nossa equipe sub-13. Mas lá no sub-13, o treinador vai ter que marcar o adversário o campo inteiro. E aí, se ele vai marcar com um atacante de área e 2 atacantes de lado, ou se ele vai marcar com um atacante e um meia inicialmente, depois uma linha de 4 atrás, a estrutura que ele vai escolher e quais vão ser os gatilhos da pressão, se vai ser depois de um passe para trás, se vai ser quando a bola entra para o lado, o treinador vai construindo em conjunto com os jogadores. Eu dei um exemplo sobre pressão, e nós poderíamos dar aqui N outros exemplos. O exemplo, por exemplo, de circular a bola na segunda fase de construção. Nós não vamos fechar a circulação e falar, nós vamos sempre construir com uma linha de 3 jogadores na segunda fase. Não, nós vamos circular a bola na segunda fase, para balançar a linha do adversário e achar o melhor momento de invadir o campo de ataque, posteriormente o último terço. Como que a gente vai fazer essa circulação? O treinador ele tem que ter liberdade para criar, porque eu não sei as características individuais da equipe que ele tem, né? A gente não vai padronizar movimentos. Então, foi um pouco do que eu falei na questão anterior, né? De entender o modelo. E aí é uma questão de interpretação, né? Tem gente que entende o modelo como uma forma engessada, tem gente que entende o modelo como um conjunto complexo de elementos e interação, que foi exatamente o que você trouxe, professor. Essa relação entre os jogadores, o treinador, o que vai surgindo daí, a possibilidade dos jogadores criarem e dessa criação o treinador perceber algo que pode ser sistematizado e que esteja alinhado com o modelo do clube. De repente, algum movimento criativo que o jogador faz, que isso pode ser reproduzido mais vezes e compor o modelo. Então, eu entendo, para encerrar, a melhor definição de modelo foi a que eu li do Martí Perarnot em um dos livros do Guardiola, que o futebol, apesar dos momentos de tendência, tem que jogar com bloco baixo contra-ataque, tem que jogar com posse de bola. O futebol, ele continua buscando a integração de todos os modelos em um. Um modelo que usa grupo, de um futebol total e um futebol líquido. Então, hoje, a busca no Atlético é a busca por esse futebol líquido, seguindo algumas diretrizes que nós não vamos abrir mão. O Edu, te escutando, é uma delícia. Como você falou, dá para ficar aqui, mas também a gente tem o privilégio de ter a sua digital aí há tantos anos junto com a gente na Universidade do Futebol. Então, fica a dica. O que você acabou de falar é quase um teaser, né? Para tantas coisas que continuam sendo discutidas na construção desse conhecimento, né, que a gente tem o privilégio de contar com você em grupos de estudo, e aí as pessoas vão se agregando, e a transformação pelo conhecimento, que volta no propósito da própria universidade, né, de transformações no futebol, gerando mudanças na própria sociedade. Então, fica esse teaser aí. A gente, em breve, pode continuar essa conversa de uma forma mais ampliada. Eu queria, antes dos comentários finais, eu queria fazer a última pergunta para você. A gente falou de propósito, de estratégia, de questões bastante específicas, né, dentro das áreas, dos núcleos, mas eu queria terminar com a minha última pergunta. A gente tocou um pouco na questão mundial. Eu queria saber de você, profissional Eduardo Barros, quando você olha o futebol brasileiro e você olha o futebol mundial, não necessariamente os clubes, mas o nosso futebol como país, quais seriam os 3 principais elementos que você faria? Aqui nós precisamos priorizar para mudar e voltar a um protagonismo enquanto país do futebol. Essa pergunta também, ela também dá umas 3, 4 horas de discussão. A gente continua offline. Mas, de imediato, um investimento maciço em formação. Então, se eu não me engano, nós temos
filiados na CBF mais de 650 clubes. E nós não chegamos a 80, o número de clubes que possuem o certificado de clube formador. Ou seja, significa que nós temos talvez pouco mais de 10% dos clubes nesse país continental que oferecem as condições mínimas para os nossos futuros jovens, tornem-se jogadores de futebol ou não, se desenvolverem com qualidade. Além disso, eu faria, nesse investimento maciço em formação, eu faria um movimento para que fosse resgatada a essência do nosso futebol. Que por mais que nós nos inspirássemos em modelos e em projetos europeus de sucesso, como, por exemplo, do futebol alemão, do futebol inglês, do futebol belga, nós não perdêssemos a essência da nossa cultura e do nosso jeito de jogar. Porque eu acredito que não perder essa essência pode nos potencializar a retomarmos o protagonismo do nosso jogo, do futebol brasileiro que encantou o mundo. E se a gente ficar perseguindo o futebol europeu, minha impressão é que a gente vai estar sempre correndo atrás do futebol europeu e não produzindo algo legítimo e original, né, do nosso futebol, do nosso DNA. E Alcides Scaglia e João Batista Freire e o professor João Paulo Medina talvez já tenham essa proposta até sistematizada, né, que levar para os clubes e para os ambientes de prática sistematizada a pedagogia da rua. E é essa pedagogia que formou naturalmente muitos dos nossos jogadores e dos craques do futebol brasileiro, que tem sido perdida num ambiente mais de formatação de jogadores do que de formação e de desenvolvimento. E, para fechar, eu conduziria um movimento de desenvolvimento dos clubes menores, com uma política de mais divisões nacionais, de uma reestruturação do nosso calendário, talvez aí um piloto com essa Série D, já num outro formato, é um primeiro passo para mostrar que clubes menores precisam jogar por mais tempo. A Série D até ano passado era uma Série D que para metade dos clubes ela durava 6 rodadas somente. Então eu faria um movimento que já, ao meu ver, é de responsabilidade de quem lidera o nosso futebol e organiza e regulamenta as nossas competições, de fomentar o futebol em toda a cadeia e não somente na elite. Exemplos não faltam de quantos jovens talentos saem de clubes sem a menor expressão. Eu já trabalhei com jogadores que jogam Champions League, que hoje está na seleção brasileira, e que os primeiros passos dele, muitos dos primeiros passos, 6, 7 anos de formação, foram feitos em um clube muito pequeno, sem proporções nacionais, um clube de interior. E por quê? Porque o talento em potencial está em todos os cantos do nosso país. E nós temos que aproveitar a paixão do brasileiro pelo futebol para continuarmos, ou talvez, não sei se continuarmos, porque acho que a gente ainda não faz isso em bom nível, mas para usarmos o futebol
e esse é o propósito da universidade, usar o futebol para transformar a sociedade. Medina agora faz as considerações finais e da minha parte, super obrigada. Aprendemos sempre contigo. Agradecendo o Eduardo aí, né, pelos conteúdos da fala dele, né? A gente conhece, né, há 15 anos já o Eduardo, né, e sabe que realmente ele tem se preparado, né, todo o tempo para poder ocupar aí o lugar que ele vem ocupando hoje no clube, né, e no próprio cenário do futebol brasileiro. Né? Mas esses pontos que você destaca, né, Eduardo, levantamento que fizemos aí recentemente, até com dados da própria CBF, né? Nós temos hoje, nos dados mais recentes, que nós temos 742 clubes no Brasil, né? E apenas 38, segundo o último levantamento da CBF, com certificado de clube formador. Né? Então, não dá pouco mais de 5% dos clubes que têm o certificado. Né? E isso é muito preocupante, né? Na medida que o primeiro item que você citou, e acertadamente, né, concordo plenamente, é esse cuidado, o investimento com a formação. Né? Acho que esses dados revelam, né, as nossas carências, né, a nossa realidade e o quanto que a gente tem que fazer para poder realmente pensar em ser um dos grandes protagonistas do futebol mundial. Obrigado, Eduardo. Tá? Medina, pelos números precisos, né? Eu tinha uma ideia geral e tentei jogar para cima para não errar e correr o risco de jogar para baixo. Então, 5% é preocupante. Pois é, mas 5, 10, né? 15 ainda é muito distante, né, do que a gente precisa. Né? Do que nós precisamos, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu quis reforçar, né, Medina, que talvez oferecer tudo o que é preciso oferecer para ter o certificado seja o primeiro passo, mas o segundo passo é acertar no método. Porque se a gente tem boas condições de saúde, de alimentação, de educação, tem suporte psicológico, suporte emocional, suporte educacional, é um baita de um avanço se a gente elevar esse percentual. Só que se a gente vem para cá, para o método, e traz uma visão analítica da formação, uma visão fragmentada, tecnicista, vai ser insuficiente. Nós vamos subaproveitar os resultados. Então, por isso que eu acho que vale destacar os dois elementos. E da minha parte, eu sou extremamente grato por ter participado desse momento. Eu fico honrado e muito agradecido pelo convite.